Fala pessoal, a gente está aqui para falar mais uma vez, né, de América do Sul, mas mais especificamente agora para a gente falar um pouquinho, né, das características econômicas atuais relacionadas aos acordos, aos blocos econômicos. E pensando em bloco econômico, a gente tem que levar isso para a vida, independente de só de falar de América do Sul, né, mas qualquer bloco econômico, ele vai ter como objetivo fomentar, ou seja, estimular as trocas comerciais entre os países membros, entre os países signatários daquele acordo. Por quê? Aquele bloco econômico, ele vai tender a adotar determinadas características, determinados acordos em que fique mais barato, em que fique mais vantajoso, em que os países dentro daquele bloco, eles consumam, eles comprem, eles tenham relações comerciais entre si. Consequentemente, se eles conseguem consumir mais entre si, eles estimulam mais a produção, eles fortalecem suas economias e depois, diante do mercado mundial como um todo, né, do comércio mundial como um todo, aquelas economias conseguem ficar mais fortalecidas, beleza? Então, o objetivo de bloco econômico, fortalecer as economias internas daqueles países membros. Isso não vai ser diferente para o Mercosul. Claro que vão existir níveis de acordos diferentes pensando em termos de blocos, mas no caso do Mercosul, o Mercosul ele vai ser caracterizado como um bloco de união aduaneira, como o próprio nome já diz aqui, né? Um bloco em que busca uma redução até chegar, né, a zerar as tarifas de alfândega, por exemplo, né, entre aqueles países. Por exemplo, o Mercosul ele vai envolver ali, vamos pegar dois países que são mais fáceis, o Brasil e a Argentina. Para o Brasil vender para a Argentina e para a Argentina vender para o Brasil, as taxas são mais reduzidas. Se o Brasil quiser comprar, vamos supor que a Argentina e, sei lá, Argentina e Angola, as duas produzem geladeira Brastemp. Estamos supondo, tá? Só que, quando o Brasil vai fazer ali um orçamento, da onde ele vai comprar a geladeira Brastemp? Da Argentina ou da Angola? De Angola, a geladeira, ela tem uma taxa ali, né, para entrar aqui no país, de 15% do valor dela, ok? Agora, quando compra da Argentina, a taxa é de 3%. Ela vai sair mais barata. Então, obviamente, qual é a tendência? O Brasil vai comprar da Argentina. Então, a Argentina vai produzir mais. A Argentina vai estimular mais o seu parque industrial. E o Brasil vai estar fortalecendo aquele país que é membro do bloco dele. Então, repara, é essa a intenção do bloco, de fazer com que os países eles comercializem, eles troquem mais, né, economicamente entre si. E a União Aduaneira, ela vem com essa ideia, né, de abaixar as tarifas alfandegárias. A tarifa alfandegária é aquela tarifa de quando entra, que passa pela alfândega, ok? Chegou algum produto de fora, comprou de fora, né, importou algum produto, ele passa pela alfândega. Mas não só, né, ele tem essa característica de ser uma união aduaneira, como ele também tem a característica da TEC, que é a tarifa externa comum. O que é essa tarifa externa comum? É que para ambos os países do bloco, quando eles querem comercializar com alguém que é fora do bloco, como por exemplo eu citei aqui Angola, Brasil e Argentina querem comprar um carro Ford que foi produzido em Angola. Qual é a tarifa externa para a entrada desse carro Ford? Ela vai ser diferente? Para o Brasil vai ser 3% e para a Argentina vai ser 10%? Não, ela vai ser a mesma tarifa. Vai ser, por exemplo, ou 10% para os dois ou 3% para os dois, para não gerar muita disparidade no acesso ao mercado externo desses países, beleza? E para que eles não tenham um aumento, né, de uma disparidade. Isso é a tarifa externa comum. Aquele país fora do bloco, ele vai ter que pagar a mesma tarifa para entrar na Argentina, no Brasil, no Uruguai, beleza? E aí, então, a gente tem aqui os países que são membros do Mercosul, né? Os países da América do Sul que são membros do Mercosul. Como membros, né, permanentes, como ele já bota aqui pra gente nesse azul escuro, a gente tem aí, né, o Brasil, o Paraguai, o Uruguai, a Argentina e a Venezuela, que foi a última a entrar aí no bloco, mas que atualmente ela tá suspensa, né, por questões políticas, ok? Mas se encontra ainda dentro do bloco, mas com uma suspensão. Temos também os países associados candidatos, né, à adesão, que estão tentando entrar no bloco, como, por exemplo, né, a Bolívia, que vem pleitando, né, vem tentando entrar no bloco, mas ainda não conseguiu a aprovação de todos os membros permanentes. E os países associados, que eles não são membros permanentes, mas eles fazem uso das vantagens do bloco, como, por exemplo, a tarifa externa comum, que a gente tem aí, né, o Chile, o Peru, o Equador, Colômbia e as próprias Guianas, né, a própria Guiana, perdão, e o Suriname. Eles não são membros permanentes do bloco, tá? Mas eles fazem uso dessas vantagens, eles são associados, ok? O Mercosul, ele é o bloco mais famoso aqui da América do Sul. Mas além do Mercosul, a gente tem também a Unasul, que é um bloco econômico, mas com características
para além da economia, né? A Unasul, ela vai surgir com a intenção de se tornar tipo uma União Europeia, em que tem os acordos econômicos, mas que também tem um teor, tem uma preocupação com as questões culturais, econômicas e políticas, com a ideia de ter uma maior integração, de tentar, né, promover uma livre circulação de pessoas entre esses países membros da Unasul. Ela não vingou tanto assim, embora ainda esteja ali presente, mas a gente sabe que, muito em função, né, de grandes disparidades socioeconômicas nos países da América do Sul, acaba ficando um pouquinho mais difícil de ter aí uma perspectiva tão ampla assim como esse bloco, ok? Galera, é isso. Espero ter ajudado. A gente se vê. Até a próxima. Tchau, tchau.